Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, no passado domingo terminamos o tempo pascal e agora, ao recomeçar o tempo comum, temos três grandes solenidades, que a primeira delas é precisamente aquela que celebramos hoje, o domingo a seguir a Pentecostes. Em Pentecostes termina o tempo pascal, é o domingo da Santíssima Trindade, não é? Em que celebramos a vida íntima de Deus, não é? A vida íntima que o próprio Deus nos revelou, que Deus é um só, mas em Deus há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é interessante que do ponto de vista teológico, litúrgico não, mas teológico, esta devia ser a festa mais importante, porque celebra o próprio Deus na sua vida íntima. Do ponto de vista litúrgico, nós sabemos que a festa mais importante é a Páscoa, está bem? É a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Mas este mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da nossa fé. E com muita frequência, como alguém dizia, nós cristãos adoramos a Deus, às vezes não como cristãos, mas como piedosos judeus ou muçulmanos. O que é que isto quer dizer, esta frase? Quer dizer que tanto os judeus como os muçulmanos acreditam em Deus, acreditam que Deus é único, mas não acreditam que em Deus há três pessoas. E nós cristãos sabemos que é assim, porque uma das pessoas, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, Deus feito homem, revelou-nos isso, revelou-nos que Ele é Deus, que é o Pai e que há o Espírito Santo. Ou seja, que em Deus há três pessoas. Que Deus sendo um só, há três pessoas em Deus, não é? E por isso às vezes só falamos com Deus e esquecemos de falar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É difícil esquecermos Jesus, mas depois às vezes esquecemos que Deus também é a pessoa do Pai e também é o Espírito Santo. É um mistério que convida-nos a mergulhar nele, não é? Deus revela-nos a sua intimidade para que participemos dela. Notamos isto logo na primeira leitura da missa de hoje, do livro do Êxodo. Fala-nos como Deus revela-se a Moisés no Monte Sinai, mas Deus passa e diz a Moisés que só poderá ver as suas costas, não o poderá ver frente a frente, porque a revelação plena da sua glória teria sido demasiado para Moisés. Só conseguiremos ver a glória de Deus no céu e, mesmo assim, através de uma elevação especial da nossa natureza pela graça. Aliás, o Antigo Testamento tem muitas referências a isto, né? Que ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo, que uma pessoa só pode ver a Deus, o seu mistério, Deus só pode contemplar esse mistério na vida eterna, né? Um dia no céu. A graça de Deus nos dará essa elevação que nos permitirá contemplar o mistério de Deus. Não digo compreender completamente esse mistério, porque só Deus compreende completamente a Ele próprio, né? Nós também no céu não conseguiremos abarcar toda a dimensão deste mistério, porque só Deus compreende, evidentemente, porque é preciso ser infinito para compreender a finitude de Deus. Mas Deus compartilha a sua intimidade com Moisés, vemos isso na primeira leitura, para que participe dela. Essa é uma referência de Deus, quer dizer que com Moisés falava cara a cara, não é? Pois Deus ama Moisés e quer que Moisés participe dessa intimidade. Esta é a razão de ser da revelação da Trindade. Deus revela-nos a sua vida íntima para que possamos compartilhá-la para sempre no céu e já nesta terra. Porque meditar neste mistério, no mistério da Santíssima Trindade, nos ajuda a entender a nossa vida e a nossa capacidade de amar. Nos ajuda a entender que Deus é amor e estamos chamados a amar, né? A amar como Deus, ou seja, com um amor que vem de Deus, né? E é tão importante pensar que uma pessoa pode acreditar que Deus existe e à mesma perder o bom caminho, ofender a Deus, perder a vida eterna. Mas ninguém acredita que Deus é amor e perde o bom caminho. Por isso, a verdade de que Deus existe não basta, né? O que nos revela, acreditar em Deus, como dizia Paulo VI, São Paulo VI, não é acreditar que Ele existe, é acreditar que Ele me ama. E ao meditar neste mistério percebemos como Deus nos ama, como Deus veio a esta terra para nos salvar a cada um de nós. Aliás, ao meditar na Santíssima Trindade, levamos muito a sério duas realidades, dois mistérios, digamos assim, presentes na Igreja. O primeiro é a encarnação, né?
que Deus, num momento determinado, se fez homem, não é? Que Jesus não é um homem especial, é Deus feito homem. E reparem, se uma pessoa não medita no mistério da Santíssima Trindade, essa altura pode acabar por olhar com Jesus como um homem especial, um homem que fez milagres, sendo que Deus estava com ele, mas esquecer que não é que Deus estava com ele, é que ele é o próprio Deus feito homem. E depois também há outro mistério importantíssimo na vida da Igreja, que é a vinda do Espírito Santo. Jesus diz: convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Paráclito, aquele que permanecerá convosco para sempre. Jesus diz: convém que eu vá, ainda que vos custe, porque enviarei com o Pai, enviarei a terceira pessoa divina, o Espírito Santo, que habitará na vossa alma em graça e que levará a Igreja para a frente. E nós recordamos isso precisamente no domingo passado, o domingo de Pentecostes. Não? Então, Deus revela-nos, aliás, quando nós amamos alguém, estamos dispostos a abrir a nossa intimidade. Deus abre a sua intimidade connosco porque nos ama e porque quer que participemos nesse amor, nesse mistério de amor do Pai que gera o Filho, do Filho que é gerado pelo Pai e do Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Mistério que nós estamos chamados a mergulhar por toda a eternidade. Repara, quando as pessoas deixam de meditar que Deus é amor, ou esta verdade passa a ser simplesmente teórica na sua vida, acabam por deixar de entender o que é o amor. Repara como hoje em dia as pessoas têm dificuldade para entender o casamento, essa entrega total. Há muita gente que duvida: será que eu tenho capacidade de me comprometer para sempre? Será que eu tenho capacidade para me entregar totalmente a uma pessoa e essa pessoa se entrega a mim? Que isso é o matrimónio cristão. E claro, porquê que duvidam de tudo isto? Porque deixaram de meditar que Deus é amor e que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor, e que Ele nos dá essa capacidade de amar. Que não é algo biológico, não é algo físico, é algo profundamente espiritual, que vem de Deus e que reside, e que evidentemente que procede de Deus, e que nós, deixando que Deus habite no nosso alma em graça, temos essa capacidade de amar do modo sobrenatural. Repara outro âmbito em que isto acontece. Quantas vezes as pessoas perderam a capacidade de dialogar, porque aquele que pensa de um modo diferente do meu, às vezes pensa do modo errado. Nós sabemos que, sei lá, que uma pessoa, por exemplo, que defende, que acha que está bem o aborto, nós percebemos que isso está mal, a nossa fé nos diz que isso está mal, porque a fé cristã nos diz que a vida é preciso respeitá-la. Mas atenção, nós podemos discordar dessa pessoa, mas sem lhe faltar ao respeito. Podemos dialogar com essa pessoa, podemos ouvir os seus argumentos e perceber que essa pessoa merece todo o respeito, apesar de ter uma opinião, ou apesar de defender uma verdade que sabemos que não é verdade, que está errada. Porquê que nós sabemos isso? Porque sabemos que é filho de Deus, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor, e nós temos que respeitar essa imagem e semelhança de Deus que se dá nessa pessoa. Não é? E isto é precisamente porque meditamos que Deus é amor e que não só que nós, mas toda a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. E por isso é tão importante, né? O mistério da Santíssima Trindade tem que ter influência na nossa vida, tem que ter influência no modo como nós olhamos para este mundo. Nós nos damos conta que é um mistério, dizia São Tomás de Aquino, que contém a resposta a todas as nossas perguntas, que diz-nos quem somos de verdade, muda profundamente o nosso olhar sobre o mundo porque vemos-lo iluminado a partir de dentro, transfigura a nossa existência e nos revela aquilo que já sabemos por intuição, mas que é a pura verdade, que a maior capacidade que temos é a capacidade de amar, mas não de amarmos sozinhos, de amar com o amor que vem de Deus, né? Que vem de Deus. E por isso sabemos que a origem e o fim da criação é o amor, que Deus é amor, um amor absolutamente desinteressado da parte de Deus, e no fundo da realidade o que é mais verdadeiro encontra-se precisamente nas relações interpessoais. Aquilo que nos faz felizes não é sermos eficazes, é amarmos as pessoas à nossa volta, é darmos bem com as pessoas, é viver a caridade, é saber perdoar, pedir perdão. Isso é o que nos faz felizes. Isso é o que nos mantém essa felicidade. Não é sermos profundamente eficazes e fazermos as coisas cada vez mais rápido ou ganharmos cada vez mais dinheiro, o que seja. E sabemos que isso é assim porquê? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Tão bonitas estas palavras do Evangelho da Missa de hoje, que foram as palavras que São João Paulo II mais citou nos seus documentos. Este versículo de São João: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. É um resumo maravilhoso do cristianismo e manifesta-nos isso, é que Jesus é Deus feito homem, que vem à Terra para nos salvar, e depois Ele com o Pai envia-nos o Espírito Santo para nos conduzir à vida eterna,
que já se dá dentro de nós quando vivemos na graça de Deus. Por isso, que tu e eu meditemos que Deus é amor, que tu e eu saibamos distinguir as pessoas divinas sem as separar e ter essa intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, é algo importantíssimo na nossa vida, é algo importantíssimo para este mundo, é algo importantíssimo para transmitir a mensagem cristã, porque é o mistério central da fé, que nós estamos chamados a meditar, que está chamado a iluminar a nossa vida, que nos dá uma grande capacidade de amar a nossa volta, de encher o mundo de caridade, de compreensão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.